Ei, turma, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre sistema de gestão, né, que apoiam as decisões. A gente falou nas aulas passadas que vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguindo me ouvir? Sim, professor. Tranquilo. Estão conseguindo verificar também o slide, né? Então, os sistemas eles são necessários porque eles apoiam as decisões. A gente viu que tem o input, né, quando você coloca informação, tem o output. O, o BI, como a gente chama hoje em dia, né, que é o Business Intelligence ou inteligência de negócios, ele claramente procura, ele procura uma forma de sistematizar a informação de forma que isso gere informações, porque a palavra inteligência, como ela é utilizada, ela vem não de uma pessoa que é mais inteligente que as outras, mas de uma sistematização e de coleta de informações estratégicas aptas a dar para o diretor, né, da empresa uma forma de se direcionar mais. Não sei se algum de vocês já fez algum curso do Power BI, né, que é o software mais conhecido aí, né? A Microsoft, inclusive, estava dando de graça aí a versão mais simples, né? O que é que o BI faz, né? Ele tem o chamado dashboard. Dashboard seria o equivalente ali a uma nave espacial, né? Onde você tem várias informações ali na palma da sua mão e informações de rápido acesso. Por quê? A pessoa que vai tomar decisões, ela não tem tempo de estar verificando os DREs de diversos anos e por aí vai. Ela quer informações para agora, de forma simples. Então, o dashboard, ele, através do banco de dados que a pessoa vai ter, né, que pode ser qualquer gestor, né, você tem um armazenamento, né, que aquela empresa, a Oracle faz, tem um da Amazon também, que é a AWS, né? Tem diversos gestores de banco de dados que você consegue colocar suas informações, mas você vai ter os programas específicos também que vão fazer a gestão, né? Tem o Microsoft Access, que é um dos mais antigos aí, não sei se utiliza atualmente, né, que é para fazer gestão de banco de dados. E o que é que o Power BI faz? Ele consegue extrair as informações que estão no teu banco de dados e sistematiza de forma que você consiga aproveitar ali de forma proveitosa, né? Tudo que se faz no Power BI também é possível fazer no Excel, né? Pode dizer que o Power BI, na verdade, ele é uma forma de, digamos assim, uma filtragem dos bancos de dados que estão no Access, no Excel, no AWS e no Oracle, né? Então, ele está lá e o Power BI ele faz uma concentração daquelas informações de forma que você consiga ter um acesso simples. O sistema ele não é difícil de trabalhar, eu já cheguei a ver vários exemplos do como se lida com o Power BI. Entretanto, ele tem os modelos já prontos, né? Você não vai inventar a roda. Você vai pegar a dashboard que já existe e vai fazer uma adaptação ali para sua organização, porque não faz muito sentido você estar elaborando um dashboard do zero. Você vai utilizar modelos que já existem. Então é isso, gente. O inteligência de negócios, ela faz isso, né? Uma lida aqui simples do nosso material. A maioria dos RPs, né, que são sistemas lá de gestão de recursos, né, é, falha na geração de relatórios adequados para uma boa tomada de decisão. Por que que eles falham? Porque você tem informação, a informação está organizada. O único problema é que ele não está no seu dashboard ali, ou seja, na palma da sua mão ali, de forma que você consiga, de uma forma simples, verificar aquilo que está sendo buscado, né? Então, o principal objetivo das ferramentas de inteligência empresarial é transformar grandes quantidades de dados em informações de qualidade. O que é informação de qualidade? A gente viu que não basta ter informação, é necessário que ela seja útil, que ela tenha qualidade, ok? Para tomar decisões, gerando então resultados diretos para a organização. As ferramentas de BI permitem cruzar dados. Então, é isso que a gente viu. O Power BI ele vai pegar informações lá do Access, da Receita Federal, onde você quiser, e vai cruzar aqueles dados. E daí visualizar informações em vários cenários, né? Analisar os principais indicadores de desempenho.
Quais são os indicadores de desempenho que a empresa vai ter? Depende muito de onde você trabalha. Se sua empresa, se você está no setor da empresa, onde você está diretamente ligado à fabricação, você vai querer saber do benchmark, né? Ou seja, quantas caixas de determinada marca ali de fósforo são feitas por dia, né? Tudo isso vai estar no seu benchmark. Benchmark nada mais é do que são indicadores ou microindicadores dentro da empresa que refletem uma informação que você julga útil. Então, se a tua empresa fabrica pão, sempre cito esse exemplo aqui, porque eu tenho uma pessoa próxima que trabalha numa fábrica de pães, ele vai verificar o quê? Quantos pães são feitos por dia, quantos pães são de refúgio, né? E eles saem do mercado e voltam para a fábrica porque não são vendidos, porque é mercadoria que é perdida, né? Que é o pão tá amassado, o consumidor pegou lá no pão e esfarelou tudo, né? É o que a gente chama de refúgio, né? Que é quando a mercadoria volta para a fábrica por alguma razão, né? A questão da demanda, cruzar a demanda potencial que você vai ter em determinada festa junina ou feriado com a forma que uma fábrica vai produzir. Não faz sentido a fábrica produzir 100 caixas de pães por dia, visto que você vai ter feriados, vai ter situações onde a demanda de consumidores vai ser maior, né? Então, na véspera de São João, vai ter muita gente ali querendo comprar milho. E se a fábrica que vende milho ela não estiver preparada ali por meio de coleta de informações da possível demanda que vai ter por milho, por canjica, esse tipo de material, ele vai perder uma brecha no mercado, porque os concorrentes estão olhando, eles já têm ferramentas de BI, eles sabem que vão precisar produzir mais na época junina do que no resto do ano. Então, as ferramentas permitem cruzar dados, visualizar informações de vários cenários, analisar indicadores de desempenho empresarial. Por tais características, é o principal aliado na tomada de decisões de empresa, o necessário para um bom gerenciamento da organização. Ok? É, tudo bem, Camila? Tudo bem, Luísa? Se possível, aí chama o pessoal, certo? A aula está gravada, mas se quiser verificar, tirar dúvida presencial. Então, vamos lá. O que é que o BI faz? Né? Primeiro, coleta de dados. Captura de dados de diversas fontes, banco de dados, planilhas, API, né? API seria um software que você utiliza, né? Na empresa, né? Cada empresa tem o seu API. Aqui no escritório de advocacia, a gente tem um API aqui que faz uma filtragem das publicações de diário oficial. Tudo que aparece no meu nome vai aparecer aqui no meu sistema e isso daí eu posso cruzar a quantidade de APIs com planilha de dados de cobrança de cliente. Dizer, olha, poxa, eu estou aqui com tantos processos de tal cliente, né? Tudo isso o BI pode fazer aí para me ajudar na hora de cobrar, na hora de fazer um relatório. Um exemplo prático aqui, uma empresa de vendas e coleta de dados de vendas. Então, ela vai fazer um cruzamento do RP e os dados de marketing, porque também não adianta você produzir muito na empresa se você não tem para quem vender, correto? Faz sentido ali você, quando está numa baixa de vendas, investir mais em marketing que quando você está na alta, porque se você tiver com uma demanda tão grande e você não consiga suprir o mercado, talvez não faça muito sentido você estar investindo muito em publicidade do que no momento em que você não está, digamos assim, cada empresa ela vai ter a sua limitação, né? Tem muito cliente que eu também faço consultoria empresarial do negócio, né? E assim, até o faturamento de tanto por mês, a empresa consegue manter uma rentabilidade boa e manter o tamanho. Então, se ela começar a pegar produto, ela vai começar a falhar na qualidade. A qualidade pode sair baixa, ela pode não atender todo mundo. Então, é interessante que quando chega determinado faturamento, a empresa dê uma parada no marketing, né? Manter um marketing mínimo ali, né? Para você dizer que existe no mundo real, mas não acelere tanto ali, porque você talvez não consiga dar conta e vai gerar um marketing negativo, né? Você oferece um serviço que não é de boa qualidade, naturalmente você vai se queimar, né? E na vida é assim. Para você se queimar é rapidinho, né? Para construir uma reputação é toda uma vida. Como eu sempre digo, né? Um casamento é bom até ter o primeiro chifre, né? Depois que tiver o primeiro chifre, acaba a confiança, acaba tudo. Segundo, análise de dados. Então, os dados vão ser analisados, mesma coisa que a gente viu lá, né, na teoria geral do sistema de informação, né? Tem um processamento de dados.
Então, o dado é coletado dessas fontes, ele é processado para identificar as tendências e os padrões. Alguns programas eles já fazem isso, né? Entretanto, vão ter dados cíclicos, né? É o que a gente chama de um problema de BIOS, né? Um bicho ignorante operando no sistema, né? Ou um sistema de colinearidade. O que é colinearidade? É quando uma variável tem uma referência direta à outra, né? Então, você vai ter duas variáveis iguais ali, e vai cruzar dados e pode dar uma interferência estatística meio complicada, né? Então, para evitar esses dados colineares, é interessante que você faça uma filtragem fina aí dos materiais que estão sendo coletados. Então, a BI ele não vai ser automático, é necessário que você desenvolva algum conhecimento matemático para saber como é que o modelo está sendo construído. Mas até certo ponto, ela consegue fazer, né? Se você tiver um padrão dentro da empresa, estiver alimentando bem as planilhas, talvez ele resolva isso se você tiver uma padronização do que você está sendo feito, né? Não adianta você ter uma planilha toda troncha e colocar junto das planilhas corretas, que aí a planilha troncha vai desconfigurar toda a tua informação, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é interessante que você tenha um conhecimento matemático mínimo ali do modelo que está sendo utilizado para gerar a informação que você está acolhendo. Boa noite ao pessoal que chegou. Tá bem? Tá rápido? Vocês estão escutando? Pode dar um ok aí, falar no chat também, certo? Beleza. Dois legalzinhos aí, Manuel e Cássio. Andando aqui. Relatórios e dashboards. É a criação de relatórios visuais ou dashboards interativos para facilitar a visualização de dados. Aquilo que eu estava explicando antes de entrar propriamente aqui nesse passo a passo aqui explicando o BI, né? Então, o dashboard eu mostro em tempo real as vendas diárias, lucros e desempenho por região. É interessante, pessoal, que o dashboard ele seja configurado a depender do sentido que a sua empresa gera. Vamos lá. Tem empresas que têm o faturamento ou a fabricação a cada hora. Grandes empresas aí que estão fabricando é, bebidas, né? Bebidas. Quem já deu uma busca aí no YouTube, vocês vão ver. Eu gosto sempre disso, né? De ver vídeos sobre fabricação. Eu gosto de entender como as coisas são fabricadas. Então, as bebidas. Para quem não sabe, é, a, a tampinha, né? A tampinha não, a parte de cima da lata de refrigerante, ela toda, ela é toda em alumínio. É toda em alumínio. Uma placa branca, né? E tem a tampinha também, né? A tampinhazinha lá, você faz aquela alavanca, né? E abre, né? Para beber. E a parte de baixo, às vezes é em aço, às vezes em alumínio, ela vem de outra fábrica. Então a tampinha vem de um lugar e a lata vem de outra. E quando a pessoa engarrafa a lata, a tampinha já vem nela, né? A máquina vai lá, coloca a tampa na hora e faz o processo de solda manual. Isso é em questão de microsegundos, né? Então, uma lata, o vaso vem de um lugar, a tampa vem de outro e ela é cheia e gasificada por meio de um processo mecânico que é feito por outra empresa. Então, o processo de fabricação da lata de refrigerante, né? Como ela chega lá no supermercado, como a gente vai lá, refrigerante, cerveja, né? Todo tipo de material aí enlatado, ele é produzido de forma é, é, separada. Uma fábrica dessa tá com a lata em um lugar, tá a tampa em outro, ela quer saber ali em tempo real, né, o andamento, porque aquelas latas, elas têm um prazo de validade, né? Por mais que seja um produto não perecível, mas ela tem um prazo ali. Caso ela fique muito tempo fora, fique estocada, pode entrar poeira, pode entrar qualquer tipo de material e daí ela fica inservível. Aí tudo isso é questão de tempo, né? Tudo é questão de tempo, acomodação. Mas não é interessante que aquilo fique muito tempo parado. Uma fábrica como essa,
que tem 1 milhão de latas feitas por dia, né? É mais de 1.000 latas por minuto, não sei quanto é que divide ali a quantidade de segundos do dia, né? Quanto tempo vai dar. É, entretanto, você vai verificar que a produção ela é feita em tempo real. E tudo isso precisa estar no dashboard, para que o gestor ele consiga dizer, olha, dá uma acelerada, porque se a fábrica que produz a tampa ou produz o vaso da lata de refrigerante, ela demora a chegar, você pode perder a produção, né? Caminhão chegando, caminhão saindo. Aí você toma multa também. O processo de compra e de venda, muitas vezes ele é feito manualmente, principalmente fábricas de biscoito, bolacha. Eles têm que comprar o trigo é, semanas antes de chegar no porto. Então, quando o trigo chega no porto, vai para a manufatura. Da manufatura, onde o trigo é processado, né? Porque o trigo ele é um grão, onde ele vira farinha, e daí da farinha ele vai para fabricar biscoito, bolacha, esse tipo de situação. Estou falando das fábricas grandes, não estou falando das pequenas, né? Porque na fábrica pequena ela pode comprar já o saco de trigo já processado ali, a farinha de trigo, não tem problema. Mas quando a fábrica é muito grande, ela não pode contar com abastecimento do supermercado. Ela precisa comprar o trigo direto na fonte, mandar para a processadora para receber a farinha de trigo. Então ela manda para a beneficiadora. Aqui a maior beneficiadora é a Bunge, né? Alguém já deve ter ouvido aqui a palavra Bunge, ou Bunge, né? Bunge ou Bunge, né? Então, a Bunge, ela trabalha com isso, né? Com beneficiamento de trigo. Ela vende trigo, mas também ela faz o beneficiamento de trigo para outras pessoas, né? Coloca lá o ferro, coloca fermento, depende do que a pessoa está comprando, deseja fazer com ele. Então, tudo isso é em tempo real. E como é que você visualiza em tempo real? É pegando aquele relatório no fim do dia? Não, gente. É por meio do BI. O que o BI fez foi colocar para nós, os meros mortais, uma coisa que antes só os grandes fabricantes tinham acesso. Os grandes fabricantes eles já tinham um RP ali que trazia informação em hora diária. Agora não, qualquer mero mortal consegue ter acesso aí a um software tão interessante quanto o Power BI na hora de fazer uma consultoria, de prestar serviço. Ok? Previsão e tendências. Assim como a informação vem em tempo real, através da informação histórica, é possível você cruzar esse tipo de dados com eventos da vida real. Então, o fato de acontecer uma cheia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou uma seca, como aconteceu em Minas Gerais, você consegue fazer previsões do negócio em que você trabalha. Você consegue aferir ali a produtividade, a rentabilidade e a tendência de consumo por meio da região onde você trabalha. E o BI, ele te ajuda a fazer modelos estatísticos, né? Viabilizar, na verdade, modelos estatísticos para prever tendências de mercado. Eu estou citando aqui as tendências sazonais, né? Por exemplo, como a gente é nordestina, então eu suponho aqui que todo mundo gosta de milho, e o milho é uma mercadoria muito comprada durante as festas juninas, correto? Então, se ela é muito comprada, as empresas, indústrias e agronegócio, eles vão ali tentar se moldar às previsões ali de vendas na época junina. Outra coisa que se pode fazer é a segmentação de clientes. Por meio da análise no BI, você consegue segmentar diferentes faixas de consumo para os diferentes tipos de produtos que você tem. Um exemplo que eu dou é uma marca muito famosa de absorvente feminino, onde qualquer mercadinho era possível encontrar, né? E a fábrica ela trabalhava na conta pela receita daquele absorvente. Em qualquer pessoa, em qualquer mercadinho, em qualquer beira de esquina, você tinha lá, comprava lá cerveja, preservativo e também numa seçãozinha tinha lá. Era uma marca extremamente comprada de uma indústria famosa aqui funcionava aqui em Pernambuco.
mas ela não dava retorno. Onde é que a indústria lucrava? Nas marcas de primeira categoria dessa mesma marca, né? Você tinha ali o absorvente ali para a classe C e D, mas você vendia absorvente para a classe B e A, né, com um valor agregado muito maior, porém da mesma marca. Então você fidelizava o cliente, ele começava a, ele começava a confiar naquela marca de absorventes, né? A moça lá gostava, assim que tinha um dinheirinho a mais, poxa, esse aqui da mesma marca é 3 vezes o valor, mas poxa, né? Como ela vai gastar, sei lá, R$ 20 por mês em absorvente, não sei se é isso, ela pode gastar 40 e comprar esse aqui que é da mesma marca, sendo que é melhor, né? É de uma qualidade melhor e tal. Então, era nesse produto da classe A e B, né, que esse absorvente da classe C conseguia captar. Então, você conseguia segmentar os seus clientes. Você vendia o produto barato, que tinha um amplo alcance, porque você queria circular a marca para que a mulher que quisesse um absorvente com uma qualidade melhor fosse para o da classe A e B, que vai ter um valor agregado muito maior. Isso, através do Power BI, é muito fácil, né? A indústria automobilística, você tem o conceito de carro popular, né? Então, você tem um carro popular, que hoje em dia não existe mais, né? Qualquer carrinho básico aí está na faixa dos 80, 90 mil, então popular já é uma coisa que está fora aí do nosso vernáculo, né? Então, o carro popular, muitas vezes ele trabalhava ali com um custo muito espremido, né? Porque a peça é mais barata, ele tem uma saída maior, mas onde a marca iria lucrar seria na versão de luxo do carro, né? Então, o Gol Bola era vendido ali como água. Mas o cara que tinha um Gol Bola, né? Que tinha uma graninha a mais, ele, poxa, eu vou trocar meu carro, vou pegar um Golf, né? O outro carro da Volks, que confia na Volks e tal. Então ele começava com um carro popular, iria galgando ali espaços até atingir o topo de carreira da Volks, né? Isso era muito utilizado pela indústria automobilística. Quando o carro, você tinha uma estratificação maior da população, né? Você tinha mais acesso. Quando o carro também era uma prioridade, né? Antigamente, para ser adulto, você tem que ter um carro aqui. Se você não tem carro, você não é considerado adulto. Um amigo meu que dizia assim, um homem sem carro é um meio homem, né? Meio homem. Mas aí a gente verifica que não mais, né? As pessoas não querem. Muita gente não tira nem carteira de motorista, né? Passa a vida ali, não tira, não quer, não se vê comprando um carro, até porque o Uber hoje em dia está um preço muito mais razoável, né? Antigamente táxi era uma coisa de rico. Hoje em dia, todo mundo ali que tem uma graninha a mais já pega um Uber, já pega um Uber Moto. O carro ele já não tem mais essa atratividade que um dia ele teve, né? A pessoa que tinha um carro era uma pessoa realizada, né? Não existe mais. Mas tudo isso vai estar dentro dessa lógica aí de segmentação de mercado. Análise de desempenho. Por meio do BI, a gente já falou isso aqui, é possível você fazer um cruzamento entre o benchmark e a marca de produtividade de determinado setor, de uma fábrica, de uma empresa, com o retorno financeiro que está tendo ao final. Quanto é que você gasta? A hora trabalho de cada trabalhador ele está te rendendo quanto de lucro, né? É interessante que isso esteja na ponta do lápis, porque vocês, como futuros contadores, vai que algum de vocês aí resolve entrar na área que eu estou, né? Vai ser meu coleguinha de trabalho aqui nessa área de consultoria e contabilidade gerencial, né? O que é que a gente calcula na contabilidade gerencial? A produtividade. A gente mapeia os diversos setores de empresa, presta consultoria de processos internos da empresa e, através disso, a gente consegue ter um benchmark. Com o benchmark, você consegue fazer um cruzamento dele diretamente com a sua rentabilidade da empresa. Porque o marketing está funcionando direitinho, os clientes estão vindo, mas aí a empresa está o quê? Com gargalos internos. Então, por meio do benchmark, você verifica qual setor da empresa que está travando demais, né? Onde estão os gargalos de produção. E o Power BI e o BI, ele tem essa possibilidade de você agregar uma coisa na outra na hora de
destinar sua mercadoria ou seu serviço. E tudo bem, sexta-feira todo mundo está feliz pra caramba aqui tá nessa aula, não é verdade? Alguém deu um legal aqui, alguém deu uma risada, beleza, isso mesmo. Também estou mega feliz aqui, gente, estar com você. Tem como. Otimização de processos. O que é? Identificação de ineficiências em processo de negócio. O que é justamente depois disso aqui, né? É otimização de processo. O que é o processo? Eu trabalho muito com empresa com fábrica, né? Então, a fábrica ela tem vários setores internos, em vários setores. E para uma fábrica funcionar, não é, digamos assim, não é uma coisa, não é simples que nem você ajeitar uma pessoa que tem um carrinho, um food truck ali com dois funcionários. Você está diante ali de uma organização. Então, essa organização ela vai precisar ter o quê? Vai precisar ter uma hierarquia clara. É necessário que você tenha um encarregado, né, do setor para poder passar informações ali para o pessoal do escritório, né, que vai estar em contato com o pessoal de vendas, né? Então você tem uma. Boa noite, Inara. Vai ter uma. Falei agora, olha, desculpa. Só vai ter uma. É necessário que você tenha uma compreensão um pouco mais elaborada, né? Você está diante ali de um grupo, né? E aquela coisa, o ser humano, muitas vezes você tem duas, três personalidades, né? De manhã eu me olho para o espelho e me estranho, né? Você bem se estranha consigo. Imagina ali numa fábrica, onde você tem 20, 30 pessoas ali, um olhando para a cara do outro, né? Para gerar conflito, para gerar problema, para gerar gargalo, para você mapear quem está produzindo, quem não está. Tudo isso é necessário que você tenha uma metodologia clara de como você vai mapear onde você está pisando, né? Então, onde você está pisando, é necessário que você tenha uma noção clara ali dos processos, né? De como é que funciona, onde desde o pedido do cliente vai passar por todo o processo de fabricação até o pós-venda. O pós-venda. E ainda assim vai ter os riscos jurídicos, os riscos tributários, né? Tudo isso vai ter que ser quantificado ali no seu plano de negócio, no seu business plan. E você como contador, tá, gente? Eu recomendo isso. Vendo aí um planejamento de negócios aí, é interessante isso aí, né? Comece fazendo de graça ali para seus amigos. Depois você começa a cobrar um negocinho quando vê, todo mundo tá chegando querendo isso, né? E você sem tempo para fazer. Passou do processo, vamos ter o quê? A tomada de decisões baseadas em dados, né? Então, com base nos dados, com base nas evidências, você vai conseguir tomar decisões daquilo que vai fazer sentido, né? Com base nas informações úteis. A empresa decide expandir para um novo mercado com base em análises que mostram potencial de crescimento. A gente verificou quando estava falando sobre RP, sobre a questão da escalabilidade. A sua empresa é escalável ou tem limitações, né? Para você escalar, é necessário que você tenha o mínimo de qualidade aceitável. MQA, mínimo de qualidade aceitável. Então, esse mínimo de qualidade, ele pressupõe que você possa ter um desvio ali em termos de qualidade de produto, né? Não é tudo que vai sair do seu estoque que vai ser 100%. Você vai ter uma demanda, você vai ter possibilidades de ter um refúgio de produção, um determinado produto que não passou pelo controle e daí volta. E você vai saber como é que vai lidar com isso, né? Se o consumidor, não estou nem aí, a qualidade foi baixa, mas continua comprando, vai ter aquele consumidor ali arengueiro, né? Que vai querer colocar na justiça, vai querer colocar em mídia social, né? Então, a tomada de decisões baseadas em dados, ela vai racionalizar o processo. O que é racionalizar? É você utilizar a razão na hora de tomar decisões na empresa, não simplesmente por impulso, pelo coração, né? Tem pessoas que estão numa situação, por exemplo, está jogando dominó,
E a pessoa vê uma pedra e vê lá o jogo e joga lá, não, porque eu jogo com coração. Eu não conto peça, não conto não conto nada. Eu simplesmente vai, joga lá e pronto, não está preocupado, né? Mas dominó ele tem uma lógica, né? Ele tem uma lógica assim, que toda vez que o jogo vai avançando, né, as peças que mais são jogadas são as que menos vai ter na mão das pessoas, né? Então a possibilidade da pessoa não ter uma peça e tocar no jogo, né? Passar a jogada para outra pessoa é maior quando já tem mais peças no jogo, né? E as pessoas têm que racionalizar isso, porque quanto mais peças no jogo, menos vão ter na mão, maior a chance de dar um toque no adversário e maior a chance de você conseguir terminar a quantidade de peças na mão do que o seu adversário, ou seja, você bater, né? No dominó você ganha quando você não tem mais peças na mão. Então, o ideal é que você tenha uma razão para jogar, né? Então, o dominó dos negócios qual é? É você tentar utilizar a razão na hora de estar fazendo a gestão de uma empresa. E o BI, ele te dá esse suporte. Então, vamos lá. O RP, o sistema da empresa aqui, ele vai te dar uma fonte de dados operacionais, quantidade de recursos tá entrando, mercadoria saindo, né? Isso aqui vai para uma, um estilo de dados aqui, Data Warehouse, e ele vai gerar o quê? Metadados. Metadados. E o que é o data mining? A mineração de dados. É a mineração de dados. O programa ele vai lá, minera aqueles dados e vai gerar metadados de produtividade. E assim funciona o fluxo de informações no BI, né? Ele minera os dados para ti e vai te dar dados ali já refinadinhos. Gente, alguma dúvida até agora? Dúvidas? Não, Perguntas? professor. Ok, obrigado, Amanda. Não, 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 ok. Cássio, está tranquilo, beleza. Estamos tranquilos aqui. Então vamos lá. Ferramentas de inteligência de negócios aqui. Data warehousing, né? Essa parte, essa expressão warehousing, ela significa armazém, né? Silo, silo. Então, warehousing é onde você coloca a soja, coloca o milho, né? Nome em inglês, né? Então, o, os seus dados, eles são colocados nesse warehouse e o BI ele vai fazer uma análise baseada naqueles seus dados. Vai verificar dado histórico, cruzar com produtividade, mão de obra, benchmark de funcionário, tudo isso ele vai te dar ferramentas ali para solucionar os seus problemas. E a gente vai ter o OLAP, né? Que é Online Analytical Processing. E o que é que ele faz? Ele vai fazer um processamento analítico dos seus dados. Então, permite análise multidimensionais de dados, possibilitando consultas rápidas e relatórios dinâmicos. Então, vamos lá. O que é que ele tem aqui, né? Ele vai combinar a dinâmica dos dados, vai te dar uma resposta rápida, ele vai verificar suas redes sociais, vai verificar a tua segurança de dados, verificar também a, os dados governamentais aqui, né? Chama, literatura cinza que chama, né? Que vai verificar os dados no mercado, na bolsa de valores. Então você vai ter aqui o SQL Server. Ele oferece funcionalidades que permitem aos usuários explorar dados em várias dimensões, como geografia, produto, são análises não convencionais. Convencionais. Interessante. Eu estava conversando com um colega, alguns anos atrás, que trabalha nessa área de consultorias também, mas ele é economista, e ele diz o seguinte: o pessoal abre negócio sem pensar muito, né? Não é uma decisão baseada em evidências, decisão baseada em evidências. Então, vamos lá. A pessoa gostaria muito de ter um hospital, né? Ele pediu para entrar aqui, Erson.
Boa tarde, boa noite, Emerson. Tudo bem? Como vai? Então vamos lá. A pessoa gostaria de ter um hospital. Poxa, eu quero ter um hospital, porque eu vejo aquele hospital bonito, grande, né? Quero ter um hospital. E assim, eu vou botar um hospital. Porque no coração dele, ele gostaria de ter um hospital. Agora a questão é, onde é que você vai abrir o seu hospital? Você tem custo, você tem capital de giro. A pessoa, não, mas eu tenho custo aqui, eu tenho capital de giro. Com o meu cartão de crédito, eu consigo 100 mil reais aqui de crédito. Poxa, né? Você está diante de uma pessoa ali que não tem muita noção, né? Você quer abrir um negócio, o pior tipo de juro que você vai ter é cartão de crédito, né? Você quer ter um negócio, você tem que procurar uma fonte aí razoável, né? Um empréstimo com garantia de imóvel, ou então um empréstimo no banco oficial, né? Um- alguma fonte oficial de financiamento, né? Juros subsidiados, né? Não é cartão de crédito, né? Você quer abrir um hospital. A pessoa vai e abre um hospital, tá com dinheiro lá, pega o dinheiro, sendo que quando bota o hospital, descobre que tem mais de 50 alvarás que ele vai precisar. Cada alvará desse vai ter que passar por uma pessoa, por um técnico, por um engenheiro ambiental, né, por agência reguladora. Então, a pessoa decide abrir o negócio e não sabe muito o que é que ela está fazendo. O exemplo mais recente disso foi a ITA, Linhas Aéreas. Alguém aqui já ouviu falar do ITA Linhas Aéreas? A Itapemirim é uma aviação, né? Ela trabalha ali trabalhava, né? Faliu, né? Trabalhava com ônibus. Ela tinha diversas linhas aí de ônibus interestaduais, intermunicipais. E essa era o métier dela, né? Esse era o tipo de trabalho que a Itapemirim fazia. Entretanto, o sujeito lá decidiu abrir uma linha aérea. Ele abriu uma linha aérea sem consultar absolutamente ninguém. Foi lá, deu entrada no alvará sozinho e foi tentando resolver as coisas, até que teve um cataclisma lá. O sistema de informação não funcionava. As pessoas compraram passagem aérea a R$ 300 e esse preço é irreal. Né? A linha aérea ela precisa ter uma composição de preços que reflita o risco da atividade, principalmente o risco jurídico no Brasil, que é muito grande. Né? Você consegue ali. E a gente, toda viagem que fazia, processava a linha aérea por alguma razão. Né? Ah, o voo atrasou. O café estava azedo. Né? Qualquer tipo de coisa processava a linha aérea e ainda continua assim, e vai ser por muito tempo, né? O pessoal não tem peias, né? Tem arreios, né? Na hora de processar as linhas aéreas. Então ele estava entrando num negócio que ele não sabia muito bem onde estava pisando, né? Porque se a Latam, né? Se a Latam, pela mesma passagem, ela cobra 900 e a Azul cobra 780, né? Por que a outra vai vender por 300 e vai dar lucro? É porque as outras estão superfaturando ou porque a atividade realmente representa um risco? E todo risco pressupõe que você tem que se preparar para esse risco, né? Você tem que aumentar seu preço, tem que fazer provisões. Todo tipo de situação é necessário que você faça para conseguir atingir ali uma lucratividade saudável. Não estou falando de lucratividade predatória, tá, gente? É quando a pessoa desfila sozinho no mercado e cobra o quanto quer de lucro, né? Não estou falando nesse caso, estou falando de rentabilidade saudável, que é aquela que você tem um lucro, mas que tenha, de certa forma, respeito ali pelo consumidor final. Então a Itapemirim ela não sabia para onde ir, né? Então provavelmente ela não levou em conta ferramentas como a OLAP, né? Porque assim, olha, beleza, você tem débito e crédito no seu balanço, tem débito e crédito no seu balanço financeiro. Mas balanço financeiro não forma uma empresa. Você vai ter que ter os DREs também, né? Para saber o que é que está influindo ali, né? Você vai ter o teu DRA, vai ter tuas operações de lucro, vai ter multa, vai ter atraso de cliente, de fornecedor, vai ter os processos internos da empresa, que você vai ter dificuldades, o sistema bancário para você financiar um avião, né? Ninguém tem um avião. As empresas estão sempre financiando os aviões e mesmo que financiam o avião e ainda securitiza isso, né? Coloca lá um seguro no avião que nem é dela. Porque quando ela atinge a vida útil, eles simplesmente podem devolver por meio do leasing para a fabricante e comprar um mais novo também já financiado.
E a fabricante ela vende já para um país ali africano. Tanto que os aviões que circulam na África são tudo aviões que antigamente circulavam aqui no Brasil, né? É interessante, né? Isso. E então você cruzar todos esses dados faz parte da tomada de negócio. Porque, gente, o teu concorrente está fazendo isso. O concorrente do teu cliente está fazendo isso. Não existe motivo para você também não estar fazendo isso. Então, esse é o grande pulo do BI, né? É cruzar dados, é gerar informações. Vamos voltar aqui nessa rodazinha aqui, né? Tem aqui, né? Leveraging conventional and untraditional data sources, né? O que é leveraging? É você levar em conta informações não tradicionais de dados. Um exemplo disso aqui são relatórios do próprio CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, para verificar o quê? O grau de litigiosidade que a companhia aérea teria no mercado com o brasileiro. Onde deu um espirro, a pessoa já coloca um processo. Já coloca um processo. Outra coisa, dados metrológicos, dados de chuva, de indisponibilidade de aeroportos, porque se você tem um avião que você atrasou, vamos lá, o avião sai do Ceará, passa em Pernambuco, passa na Bahia e vai para São Paulo. Se tiver um mini congestionamento em qualquer um desses aeroportos, o teu avião vai chegar atrasado. Se o teu avião vai chegar atrasado, aquele teu cliente que pagou R$ 5.000 pela classe A vai perder a reunião. E ele vai querer processar a companhia aérea porque o voo chegou atrasado, porque foi remarcado, porque teve overbooking, né? Teve um erro operacional, colocaram uma pessoa a mais no lugar que seria dele, logo ele não conseguiu embarcar. Esse tipo de situação pode acontecer. Então, os dados não financeiros, os dados metrológicos, jurídicos, também vão ser interessantes quando se faz uma análise de inteligência de negócios. Isso tudo são de fontes não convencionais, não financeiras. Vocês compreendem? Nem tudo tem a ver com débito e crédito. Beleza, pessoal? Tudo certo? Tudo errado? Mineração de dados, o data mining, né? Mineração de dados é quando você, por meio de algoritmos, você consegue filtrar dados que estão em grandes repositórios. Você tem o Big Data, que é a grande informação na internet toda ali, e você tem o data mining, né? Que é uma técnica que você, por meio de algoritmos, vai conseguir filtrar dados. Então, ele envolve a extração de padrões e informações significativas de grandes conjuntos de dados. Então, você vai fazer técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina. A gente vai ter, quando analisa dados, a gente vai ter os fora da curva, né? Ou outliers. Outliers, ou fora da curva. Outliers. Outliers, pronto. Outliers. Não, isso aqui. Outliers, ou seja, fora da linha. E a gente vai ter os agregados. Agregados ou... Estou no chat aqui, tá? Clusters. Clusters. Você vai ter os agregados. Os agregados são informações parecidas, né, por meio do seu algoritmo que você utiliza. E vai ter o aprendizado de máquina, né? O Learn Mesh, né? Aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? É quando a tua máquina, você coloca ela para fazer mineração de dados. Daí ela vai encontrando padrões. Com esses padrões, você diz para a máquina, olha, tem esse padrão aqui, mas esse padrão ele se desenrola em 3 ou 4 padrões diferentes. E daí a máquina vai entender o seguinte, que quando ela encontra um algoritmo parecido com que você programou ela para fazer aquilo ali, ela automaticamente já faz uma nova desagregação de dados parecido com aquelas orientações que você deu. Ou seja, a máquina aprende por meio do aprendizado. Então, a nossa, é, a nossa, a nossa máquina ela está procurando por homens. Daí vai segregar. Olha, homens hispânicos, homens afro-brasileiros, homens que têm, digamos assim, tem uma aparência mais alemã, né?
Homens que têm uma aparência mais árabe, aqui no Nordeste, né? Ou no São Paulo, né? Tem a comunidade árabe grande. Então, ela vai desagregar ali por etnias. Aí, dentro desses homens, quais deles usam barbas e quais deles são carecas? Daí, ela vai mapeando. Isso aqui é uma indústria, vamos lá, de produto de shampoo para homem, tá, gente? Shampoo para homem, homem para barba, para cabelo e por aí vai. Daí ele vai mapear aquelas pessoas, vai identificar naquele grupo de homens ali quem tem barba, quem não tem cabelo, porque se o cara não tem cabelo não faz sentido você vender shampoo, não é verdade? Mas se o cara tem barba faz sentido você para aquela região onde você vai vender, você colocar na farmácia lá mais tintura para barba, né? Pintura para barba, o cara tá com a barba meio cheia de pelo branco, meio desarrumado, o cara vai lá, pinta a barba dele, né? Fica elegante, é verdade? É que homem feio não dá, né? A gente tem que ser pelo menos bem vestido. Você não pode ser as duas coisas. Ou você é bonitão, ou você tem que se arrumar. Eu não tive a opção, tenho que me arrumar, né? Não tem como ser feio desarrumado. E, gente, as ferramentas de modelagem. O que é uma modelagem? Né? O que é uma modelagem? Modelagem é um modelo, né? O que é um modelo? O modelo mais famoso que a gente deve encontrar na nossa vida é a lei da gravidade, né? Você joga um objeto, ele cai, né? Então, isso é um modelo físico, modelo da gravidade. Então, você joga ali, ele cai. Sendo que conforme você constrói um prédio, o centro de gravidade dele diminui, né? Então, você vai ter que modificar o seu modelo. Na hora que você vai fazer um prédio de 100 andares, o modelo de gravidade que você utiliza para um prédio de 10 é diferente. O centro de massa e o centro de gravidade vão diminuir, eles vão se distanciar. Aqui na, no nível do mar, o centro de gravidade e o centro de massa eles coincidem. Mas conforme você vai afastando o objeto, o prédio, do chão, né, o centro de massa continua ali certinho, mas a gravidade ela vai alterar, né? Vai baixar a gravidade. Porque quanto mais você se afasta, menos você vai ter gravidade. A gente está falando aqui de metros, tá? De metros, de centímetros. Centímetros ou metros, depende do tamanho do prédio. Mas isso vai impactar de forma extremamente séria os cálculos que se faz na estrutura do prédio, né? Então, o modelo da gravidade, ele varia conforme o tamanho da obra que você vai fazer. Da mesma forma que o modelo de gravidade muda, diferentes modelos também vão utilizar na hora de você fazer análises preditivas de mercado. Então, os modelos que você vai utilizar podem se aplicar a um tipo de cultura e não a outro. Aqui no Brasil, consome muita cerveja nos períodos de verão. Mas no país árabe, onde não tem cerveja, qual tipo de bebida que aquela turma bebe? Então, o modelo de negócios varia, varia. Tem lugares onde as pessoas não gostam de cerveja, preferem bebidas quentes, né? Vodka, uísque. Então, você já vai ter um outro modelo de negócio. Então, a ferramenta preditiva do modelo depende muito da cultura que você lida. Depende muito do local onde você está. E, o, e a modelagem que vai ser utilizada, novamente aqui a gente volta aqui. Qual o modelo de aviação que a ITA utilizou e que a Latam utiliza? Um não tinha nenhum tipo de modelagem e o outro já tinha uma modelagem muito mais avançada, né? Tinha muito mais noção dos preços de mercado. A modelagem que se usa para calcular o preço de um plano de saúde. E hoje em dia é diferente da modelagem que se utilizava há 20 anos atrás, onde tinham muitos jovens na mesma pólice, né? Você ia lá, Sul América, né? 40% da, da Sul América era de crianças, mais 50% era de adultos e 10% era de idosos. Hoje em dia os planos estão todos quebrando. Por quê?
porque simplesmente não tem como manter a mesma lógica de cálculo, considerando que a população envelheceu. Então, nos planos de saúde antigamente, você tinha um pacto intergeracional. Mesma coisa da Previdência. Previdência, você tem um pacto intergeracional. Você tem gente nova, pode bancar a aposentadoria de gente velha. Hoje em dia, o número de gente velha está aumentando muito. E praticamente não tem gente nova. Eu tenho pena da minha bebê. Quando ela chegar na idade da gente, ela vai ter que sustentar um bocado de idoso ali. Não foi pai nem avô dela, mas ela vai ter que bancar isso aí, né? Se fizer sentido continuar no Brasil, né? Espero que melhore. Pensar aqui que vai melhorar, verdade? Então, quais são os benefícios do BI? Antecipar mudanças, ações de competidores, potenciais competidores, aprender com os sucessos e falhas de outras pessoas, conhecer melhor aquisições ou parceiros, novas tecnologias, entrar em novos negócios. Sim, gente, faz sentido você entrar em novos negócios assim que você tem um controle do mercado, né? Tem uma empresa ali que trabalha com os correios, né? Uma empresa que não serve para, ou melhor, serve para muita coisa, né? Entrega a carta, mas aí, quer dizer, não, por que que os correios não botam uma companhia telefônica, né? Ou a internet, né? Você contrataria a internet dos correios, né? Quem sabe, né? Rever as próprias práticas de negócio, auxiliar na implementação de tecnologias e ferramentas gerenciais. Vamos lá. Organização, vendas, fabricação, manufatura, né? Pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso aqui passa pelo BI. E daí você vai ter o quê? Os customers, que é o cliente aqui, e os prospects, né? As pessoas que você gostaria de vender para eles, né? Então você vai encontrar mercados é, segmentados. Gente, no nosso tema 3, vamos trabalhar aqui com contabilidade e a necessidade de sistema de informação. A gente pode começar isso agora ou deixar para a próxima aula. Eu queria colocar aqui em votação se a gente continuaria essa aula aqui, a gente se estenderia até 9 e 10 aqui, ou se por hoje a gente já mata aqui esse assunto de BI e na próxima a gente já começa aqui o tema 3. Nara, Amanda, Cássio, Manuel, deu legalzinho, concordou. Então, Por mim, tudo bem, professor. não te escutei, Cássio. Mas então, a maioria concorda, né? Vamos lá, quem discorda? Que aí a gente continua aqui. Temos um para continuar, quanto faz, né? Pronto, Ana, eu acho que ganhou a outra banda aqui. E na próxima a gente já vai para uma parte um pouco mais contábil, tá bem? Então, um abraço. Vou lançar essa aula aqui no YouTube agora, tá?